Mateus 26, a partir do versículo 36, aqueles que contaram digam amém. Amém. Diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, tomando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esta noite, pelos louvores entoados, os textos que foram lidos aqui, por toda a programação que foi realizada até esse momento. Que o Senhor possa abençoar a palavra desta noite e que venha a ser guardada nas mentes e nos corações dos irmãos e que possa ser útil no seu dia a dia. E pedimos isso através do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, o tema que vamos falar hoje é combater a depressão. Já é um tema que vem sendo discutido com jovens. A gente começou trabalhando a solidão, depois falamos de ansiedade e no último mês a gente falou sobre depressão e com a perspectiva bíblica disso. Eu sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, curso 7º período de enfermagem, e já participei de algumas atividades na universidade, de alguns trabalhos que envolviam como a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio que acontece todo mês de setembro. Participei da oficina Suicídio, precisamos falar sobre isso, onde nós tratamos de relatos de estudantes que passaram por esse momento difícil. E também participei do terceiro encontro de psicologia da UFRN, do campus Facisa, campo que eu estudo em Santa Cruz, onde a gente tratou a questão da educação e empatia com viés de intervenção. Então, como diz Salmo 73, 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que normalmente as pessoas falam de depressão no dia a dia, o que costumeiramente, antes de eu começar, eu queria agradecer a alguns irmãos, como o irmão Alain, o irmão Tess, que mandaram materiais sobre o assunto, e irmãos de outros lugares que também estão trabalhando nesse assunto, a depressão em suas igrejas, como a irmã Viviane, que cursa psicologia na UFRN. Ela me ajudou também a construir, já que se os jovens forem atentos, verão que houve uma modificação do estudo que foi apresentado a eles naquele sábado, porque vai ser apresentado hoje aqui.
Então, o que as pessoas falam no dia a dia sobre pessoas que têm depressão? O que a gente escuta no dia a dia? A gente escuta muito que depressão é mimimi, que isso é falta de Deus, que depressão é coisa de gente fraca, que é uma besteira, tipo, isso é uma coisa que não se tinha no passado, como vocês podem ver aí no slide. Mas o que as pessoas que têm isso dizem, o que elas contam? Então, eu trago 3 relatos, e esses relatos são tirados de estudos científicos que mostram a depressão em crianças, em adolescentes e em adultos. Vejamos o primeiro relato, que é tirado no livro que ele aborda a depressão de uma forma com que as crianças que têm depressão consigam entender. É um relato de uma criança. Veja só, a criança diz nesse relato diz o seguinte: a depressão é como? Parece que tem alguma coisa apertando o coração assim, e você fica triste do nada, e você não consegue pensar em nada que te deixa feliz, sabe? Você só tem vontade de não estar aqui, e se eu pudesse, faria assim e sumia. Esse relato é tirado do livro Sim, Estou Bem, que tenta trazer essa perspectiva das crianças em relação à depressão. Esse relato é tirado de um estudo feito pela Universidade Federal da Paraíba com adolescentes que estão no ensino médio. E eles tentam trazer a perspectiva de pedir a eles para desenhar o estado como eles estão se sentindo e descrever numa folha de papel. Veja só o que essa adolescente disse: um sonho perdido. Ela é uma menina muito triste, não tinha amigos nenhum e nenhum dos seus colegas falavam com ela. Ela ficava sempre recolhida e sempre muito triste, até que um dia ela encontrou uma coisa com que se importava muito, e ela não se importava com nada, e ela ficou muito feliz enquanto tinha isso, até que um dia ela perdeu aquilo que gostava, então nada voltou a ser como era antes. Até hoje, essa menina tem a esperança de tudo voltar ao que era antes, porém triste. Isso é um relato de um adolescente de uma escola de ensino médio da Paraíba. E o que os adultos falam sobre esse estado de saúde? Esse é o relato de AC. AC diz o seguinte: a primeira vez foi de repente. Não havia nada na minha vida que justificasse o fato. Comecei a ter crises de choro. Ficava triste do nada. Até que veio o diagnóstico. Tomei remédio e passou. A segunda crise foi após o término do meu namoro de 9 anos. Passei por tratamento psicológico e levei um tempo para superar tudo. Ainda vivenciei uma terceira crise quando perdi a minha mãe. Consultei um psicólogo e tomo medicamentos desde então. Esse é o relato de AC. O relato de RM. Eu não sentia vontade de acordar, de levantar da cama, de comer, enfim, de fazer nada. Era um vazio, um peso que eu carregava nas costas. Fiz tratamento com remédio controlado e psiquiatria. Mas houve uma época em que tomar o remédio já não adiantava mais. Eu superei quando estava muito cansada de tudo e pedi a Deus para me levar embora. E foi justamente pela fé que me levantei e me fiz outra pessoa. Mas em todos esses relatos de pessoas, também há a experiência de uma pessoa que passou por isso, Charles Spurgeon. Ele tinha uma vida dedicada ao serviço do reino. Acho que muitos irmãos conhecem um pouco da história de Charles Spurgeon. Ele pegava em média de 8 a 12 mensagens por semana. Aos 50 anos, ele já era responsável ou tinha fundado mais de 66 instituições
de ensino, incluindo igrejas, escolas e seminários. Ele publicou 3.561 sermões, 135 livros ao longo dos seus 40 anos de ministério. Em 1892, seus sermões já eram traduzidos por cerca de 9 línguas diferentes. Mas um fato desencadeou a depressão em Spurgeon. E esse fato aconteceu aos 22 anos, quando ele era pastor de igreja, e ele já tinha filhos. Enquanto ele estava levando o sermão, pessoas começaram a gritar na igreja que a igreja estava pegando fogo. E as pessoas começaram a sair da igreja correndo com medo, e 7 pessoas naquele dia morreram por causa do desespero que tomou conta das pessoas que estavam no local, e 28 ficaram feridas. E depois daquele dia ele passou a sofrer de depressão. Então a gente pode entender que a depressão de Spurgeon foi uma depressão pós-traumática. Após passar por um trauma, ele passou a ter depressão. Mas o que Spurgeon fala sobre a depressão que ele teve? Se você quiser conhecer mais sobre a depressão de Spurgeon, você pode ler esse livro, A Depressão de Spurgeon, escrito por Zach Wisner, eu acho. E ele retrata um pouco desse momento na vida de Spurgeon. A primeira frase diz o seguinte: sou alvo da depressão de espírito tão assustadoras, que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Spurgeon enfatiza que o sofrimento dele era tanto que ele desejava que os irmãos não passassem por isso. Era tão difícil o estado de saúde dele, que chega a contar no livro que havia momentos que ele precisava ser levado ao púlpito. Os irmãos precisavam levar Spurgeon ao púlpito, porque ele não tinha nenhuma força, mesmo estando a saúde física boa, ele não tinha força, ele não tinha ânimo para sair da onde ele estava e ir ao púlpito. Os irmãos tinham que levar ao púlpito. Os irmãos carregavam Spurgeon ao púlpito. A segunda citação diz o seguinte: cuidamos das doenças do corpo prontamente. Elas são mais dolorosas para nos permitir dormir em silêncio e logo nos impele a procurar um médico ou cirurgião para nos curar. Quem dera não fôssemos assim tão atentos em relação a mais sérias feridas do nosso homem interior. Spurgeon está falando que tão prontamente a gente fica doente de uma dor física, de um ferimento físico, a gente prontamente procura o médico. Mas quando a gente começa a adoecer de uma doença interior, com a relação do ser humano, a gente não tem a mesma velocidade de busca. E a terceira citação diz: sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Ele mostra o sofrimento do corpo físico. O corpo físico também acaba padecendo por causa da depressão. Então, o que é depressão? A depressão, assim como todas as outras doenças que conhecemos, ela é consequência da queda do homem, que não só afetou a realidade física, mas também a espiritual, a psicológica, a fisiológica de todos nós. E é interessante notar que ainda não desenvolvido o conhecimento em relação à depressão, mas Spurgeon acreditava, e você vê isso no livro, que a depressão tinha 3 fatores: o fator biológico, o fator circunstancial e o espiritual. O que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela que ajuda e reúne todos os países do mundo em relação à questão de saúde, o que ela fala sobre a depressão? Ela fala que a depressão é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Ela estima que em 20 anos
ela será a doença mais comum do mundo, tão comum como doenças cardiovasculares ou tão comum como câncer. O número de mulheres com depressão é 50% mais elevado do que o dos homens. Isso por quê? Por causa da depressão pós-parto. Hoje a depressão pós-parto afeta 1 em cada 5 mulheres. E a pandemia? A pandemia tem aumentado o risco das pessoas sofrerem com a depressão. E o dado mais alarmante de todos, que mais de 50% das pessoas que se suicidam sofriam de depressão. Então, como diagnosticar a depressão? De acordo com a Assunção Oliveira e Souza, a depressão pode ser classificada como um transtorno mental que envolve uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, a interação entre fatores orgânicos, psicológicos e ambientais. E ainda é comum sintomas de angústia, rebaixamento do humor, perda de interesse, apatia, choro persistente e sentimento de impotência, perda de prazer e energia frente à vida. Mas como a gente pode resumir tudo isso que a Assunção diz? Depressão é uma doença psiquiátrica. Ela pode ser uma doença recorrente, onde você tem vários momentos no decorrer da vida apresentando depressão, ou ela pode ser só um momento. Ela produz uma alteração de humor caracterizada principalmente pela tristeza profunda, mas a tristeza profunda não é o único fator. Ter tristeza profunda não significa que você tem depressão, mas ter depressão significa ter tristeza profunda. Só que é uma tristeza profunda sem fim, que vai ter outros sintomas relacionados. E que sintomas seriam esses? Dor, amargura, desesperança, culpa por estar naquele estado depressivo. E principalmente tem causas externas que são notáveis, que é um sono ruim e a falta de apetite. Então a gente vai agora fazer digamos que um diagnóstico. Isso que eu vou apresentar agora, ele está ali no manual de diagnóstico, o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele tem um algoritmo que ajuda aos profissionais da área, psicólogos, psiquiatras e outros médicos, profissionais da saúde, a tentar identificar o que é a depressão, se a pessoa está passando pelo processo depressivo. Então ele começa com essas duas simples perguntas. Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado, ou se sentir deprimido ou desesperançado? Sim ou não? Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por sentir falta de interesse nas atividades? Sim ou não? Se a resposta for não a ambas as perguntas, o provável é que você não tenha depressão. Mas se você respondeu sim para algum, então fique atento a esses sintomas que eu vou começar a mostrar agora, para tentar melhor diagnosticar. Você tem estado deprimido e sente-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias? Então você responde sim ou não. Interesse ou prazer diminuído para realizar a maioria das atividades que você faz no dia a dia? Sim ou não? Alteração de peso, perda ou ganho de peso quando não há intenção de ganhar ou perder peso. Distúrbio do sono, insônia ou hipersônia, ou os dois. A insônia vocês sabem que é a falta de sono. A hipersônia é o quê? É a sonolência durante o dia. Isso vai ser muito recorrente. Você vê que pessoas que têm depressão ou outros problemas, eles acabam perdendo a noite de sono e no decorrer do dia se tornam produtivos por causa da hipersônia. Por quê? Ele acaba ficando sonolento no decorrer do dia. Problemas psicomotores, de agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias. A pessoa fica agitada, fica para um lado para o outro, fica a casa sem saber
o porquê está fazendo, mas fica agitado ou não tem vontade de fazer nada, fica parado. Falta de energia, fadiga ou perda de energia diariamente. Culpa excessiva e sentimento permanente de culpa e inutilidade. Dificuldade de concentração, habilidade frequentemente diminuída para se concentrar, uma perda da capacidade de você se concentrar em atividades básicas, como leitura, como estudar. Ideia suicida, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte no decorrer dos dias ou das horas dos dias. Então, são isso. Então aí a gente chega a constituir um diagnóstico. Quando a pessoa apresenta de 2 a 4 sintomas, você tem uma depressão menor. O que é a depressão menor? Ela é um quadro de depressão que pode ir entre 2 ou mais semanas, com perda da capacidade de sentir prazer, mas que ela se manifesta de forma única. Então, no decorrer da vida, a pessoa apresenta esse quadro de 2 ou mais semanas deprimido e só. E ele supera esse quadro, então é conhecido como depressão maior. Quando você tem 3 ou 4 sintomas do que foi apresentado, e isso se estende pelo período de 2 anos, a gente chama de distimia. Outros chamam de depressão persistente. Por quê? Porque no decorrer de 2 anos você vai ter essa alteração de sintomas. Tipo, você está lá, normal, aí vem aquele momento que você sente essas coisas. Você entra em depressão, você fica no estado depressivo, 2 semanas, 3 semanas, e sai dele e volta ao normal. Mas mais para frente você apresenta de novo 4, isso no decorrer de 2 anos. Ela é mais difícil de diagnosticar porque ela precisa de um tempo mínimo de 2 anos, essa situação recorrente, e você apresentar esse quadro. E a depressão maior, e ela é a mais difícil de tratamento, porque são mais de 5 sintomas desses que eu apresentei agora, e ela se estende por mais de 2 semanas de uma forma quase ininterrupta. Então, muitas vezes, quando o paciente apresenta um quadro de depressão maior, digamos que ou ele aprende a conviver com esse quadro de depressão maior, ou o tratamento alguma hora vai fazer com que ele supere. Mas normalmente, no caso de depressão maior, normalmente não. A maior parte dos casos, as pessoas aprendem mais a conviver com essa depressão. Agora, a depressão que ela começa e se estende, é como se não houvesse fim. Não é um quadro que vai. Mas aí, qual seria a forma de tratamento? Farmacológico? Psicoterápico? Atividade física? Não. Um só não funciona. No caso da depressão, você tem que juntar todos esses tratamentos. Você tem que unir a medicação, você tem que unir a terapia e a mudança de hábitos em relação à atividade física. Se você buscar tratar a depressão só por uma via, pode não funcionar. A maior parte das vezes não funciona. A união dos tratamentos, a união desses tratamentos, eles são muito mais efetivos no tratamento de pessoas que têm depressão. E finalmente chegamos ao ponto. O que a palavra fala sobre depressão? Né? Então, vamos lá para o Salmo 73, 26. Salmos 73, versículo 26.